Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Para tratar a maioria das doenças da medula óssea, como a leucemia, é necessário um transplante. Mas, assim como o sangue, os estoques precisam estar abastecidos. Há cerca de um mês, a família de Vitor começou uma busca intensa nas redes sociais por um doador de medula óssea. A página no Facebook tem mais de 800 seguidores. Com a hashtag Todos pelo Vitor, um apelo para que mais pessoas procurem o Hemocentro. Em março deste ano, Vitor descobriu um tipo raro de leucemia. Passou por quimioterapia, mas a doença continuou avançando. Infelizmente, nenhum de nós da família é compatível de forma suficiente para doar a medula óssea para o Vitor, então a gente precisa que seja encontrado um doador o mais próximo de 100% compatível com o Vitor para que ele tenha esse transplante feito da forma mais bem-sucedida possível, né? O transplante, nesse momento, significa a chance dele ter uma vida normal e se curar completamente da leucemia. No caso de Tainá, a história é parecida. Ela decidiu entrar para o cadastro para ajudar um colega de cursinho. Antes de ter conhecido a doença, revela que tinha um certo medo de doar. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia na vida, ia ser uma experiência nova. O fato de ter entrado hoje para o cadastro e ter feito a coleta de 10 ml de sangue não significa que Tainá tenha doado a medula. Depois dessa fase, ainda serão feitos testes genéticos no material coletado. O resultado ficará arquivado no Redome, um banco de dados internacional. Essas informações são cruzadas com as dos pacientes de todo o mundo e, se houver compatibilidade entre eles, o doador é chamado. Caso não haja um leito disponível para poder fazer esse procedimento, o Instituto Nacional do Câncer, ele, em nome do SUS, ele vai arcar com todas as despesas. Ou seja, o doador, ele não vai ter nenhuma despesa relacionada ao processo da doação. O transplante é a última fase do processo, quando a medula é de fato coletada. Tradicionalmente, ela é extraída do osso da bacia e não da coluna, como muitos pensam. O pessoal costuma confundir primeiro medula óssea com medula espinhal. Medula óssea é um líquido, são as células básicas, são as células bebês do sangue, que vão se tornar ainda um sangue adulto. Os critérios para participar são parecidos com os de uma doação de sangue convencional. É preciso ter entre 18 e 55 anos e não ter histórico de doenças infecto-contagiosas ou de câncer. Mulheres grávidas também não podem doar e as informações como telefone e endereço precisam ser atualizadas periodicamente. O transplante de medula óssea é a última possibilidade de tratamento, quando já foram esgotadas todas as chances de cura, como o uso de medicação, radioterapia e quimioterapia. Nessa etapa, o paciente costuma enfrentar o pior estágio da doença, já que as chances de encontrar um doador compatível é de 1 a cada 100 mil habitantes. Se você pode ajudar alguém, salvar a vida de uma pessoa, eu acho que a gente tem que ter mais amor pelo próximo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a Assembleia Nacional Constituinte no dia 1º de maio, depois de 4 semanas de protestos que deixaram mais de 30 mortos. Ele disse que uma nova Constituição é a única saída para a crise econômica e política da Venezuela. Ainda não se sabe quem vai eleger os constituintes, mas a oposição teme que Maduro garanta uma Constituição favorável ao seu governo. A medida foi alvo de críticas internacionais, inclusive do Brasil. Ainda no dia 1º de maio, Maduro anunciou o aumento de 60% no salário mínimo e prometeu eleições para governador ainda este ano. Na reta final do segundo turno, a candidata à presidência da França, Marine Le Pen, foi acusada de plágio. A televisão francesa comparou trechos do discurso de Le Pen com um feito pelo ex-primeiro-ministro conservador François Fillon no dia 15 de abril.
Várias frases eram exatamente iguais. Depois das acusações, a campanha de Le Pen disse que a citação foi proposital e que a candidata, na verdade, estava concordando com o concorrente do primeiro turno. Mas Fillon já pediu que seus eleitores apoiem Macron, candidato do centro, para não permitir que a direita radical chegue ao poder. Segundo as projeções, Macron caminha para a vitória no domingo. O líder da oposição russa teve a visão de um dos olhos comprometida depois de ser atacado com uma substância química. Há uma semana ele está com o rosto manchado de verde e os médicos ainda não sabem se vão conseguir reverter a lesão no olho direito de Alexei Navalny. A substância era tão forte que até agora a cor verde ainda não desapareceu do rosto do opositor. A polícia investiga o caso, mas Navalny reclama da falta de empenho das autoridades. Nas redes sociais, ele faz brincadeiras com o episódio. Diz que vai concorrer à presidência no ano que vem e que, se o olho não voltar à cor normal, pelo menos a Rússia terá um presidente estiloso. Tempestades atingiram diversos estados dos Estados Unidos no último fim de semana. Segundo as autoridades locais, ao menos 16 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A antiga cidade de Canton, no leste do Texas, foi uma das mais atingidas. O Serviço de Meteorologia confirmou que ao menos 4 tornados passaram pela região no sábado à noite. As rajadas de vento destruíram casas e automóveis. A tecnologia a serviço da cidadania. Jonatas, um aplicativo para celular é a nova ferramenta para conseguir apoio para iniciativas populares, que podem virar lei. Quem não gostaria de propor uma lei? Todas as leis têm que ser modificadas, porque a lei é mais dura para a gente que trabalha. Com eles não, eles fazem o que faz, bota a nação na falência e fica dito por não dito. Tipo um motorista não cobrar a passagem e dirigir ao mesmo tempo, né? Tinha que ser só ele dirigir e botar de novo o cobrador no local de onde devia estar, né? Esse é o certo. A Constituição de 1988 garantiu aos brasileiros o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular. Para que isso aconteça, é preciso ter adesão mínima de 1% do eleitorado, o que significa aproximadamente 1,5 milhão de assinaturas na esfera federal. Em quase 30 anos, o Congresso aprovou 4 projetos de iniciativa popular. O último foi a Lei da Ficha Limpa, em 2010, que impede políticos condenados pela Justiça de se candidatarem às eleições. Para facilitar a coleta de assinaturas, foi criado o aplicativo Mudamos, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones. Em menos de um mês, ele já foi baixado por mais de 200 mil pessoas. Por o título de eleitor e o CPF serem identificadores únicos, nenhuma outra pessoa com esses dados pode repetir um cadastro. E é por isso que a gente garante a unicidade das assinaturas. Quando recebe esses 1,5 milhão de assinaturas, ele tem a prerrogativa de tomar a iniciativa legislativa, ou seja, a iniciativa legislativa de cunho popular. Isso é feito um protocolo na Câmara dos Deputados e esse projeto passa a tramitar dentro da Câmara dos Deputados para se tornar lei. A primeira proposta de lei do aplicativo é o Voto Limpo, que pede o fim da compra de apoio eleitoral. A ideia, segundo o coordenador do projeto, é estimular a participação popular nas propostas. Em Belo Horizonte, tem uma turma desenvolvendo conhecimento em tecnologia, hein? É isso aí, Cláudia. A ideia é tornar a compreensão e o ensino de Libras ainda mais acessível. Por aplicativo ou pelo teclado é possível controlar os movimentos dessa mão, criada para traduzir Libras, ou a linguagem de sinais, como também a chamada forma de comunicação dos surdos. A ideia foi desses estudantes do curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações da PUC Minas. Pensando na ideia de inclusão, eles buscaram aliar a isso a tecnologia. Deu no que deu, conhecimento para fazer a diferença. A gente conversou com alguns professores para buscar uma ideia. E vários deles estavam falando sobre inclusão, sobre cadeiras de rodas, sobre aplicativos para cegos e diversas outras maneiras de se incluir os deficientes. E essa ideia para surdos, a mais viável e a mais próxima de nós, dentro da nossa realidade. A
mão tradutora ajuda muito o ensino de Libras, já que entender esses movimentos em desenhos estáticos não é nada fácil. Uma mão em 3D facilita a compreensão, os aplicativos e recursos disponíveis atualmente para a interpretação e para a inclusão da conversa com o surdo, eles são sempre em 2D, através de tela mesmo. E isso acaba dificultando as pessoas de entenderem o movimento em si, de como executar o movimento. Esse aí ainda é um protótipo, mas já foi levado para ser testado por quem mais precisa. Fábio conta que a reação foi emocionante. Eles realmente se interessaram pela Libras, né? Já havia ali uma estrutura para ensinar Libras, com um quadro, com fotos, uma professora dedicada a isso, mas a gente viu que o protótipo em si trouxe ali um brilho nos olhos dos meninos e eles puderam interagir de uma maneira muito, muito legal com o deficiente. Foi muito bacana. O modelo levou 1 ano para ficar pronto. Tem ainda somente 8 letras representadas, mas a ideia é traduzir todo o alfabeto. A gente conseguiu chegar a essa primeira versão aqui, que tem algumas limitações, mas já mostrou qual é o verdadeiro potencial do projeto da mão. Então, partindo para a versão que a gente chama de 2.0, tá? Que ela vai trazer agora muito mais flexibilidade de todas as letras do alfabeto, vai ficar uma mão mais parecida com o real, né? Uma coisa mais interativa para as crianças poderem até brincar, se quiserem. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.